noite, meus irmãos. Boa noite. No livro Esperançar, para vivermos sempre em paz. Oriente seus passos sempre para o bem. Não importa onde ou com quem esteja. Pensar, sentir, falar e pautar a vida pelos princípios morais ensinados e vividos por Jesus são formas de construir uma casa sobre a rocha. É criar uma base sólida, ampla e profunda para vivermos sempre em paz. Que o nosso pensamento nesse momento, meus irmãos, possa chegar até os pés do nosso Criador e agradecer ao Senhor da nossa vida, pela nossa vida. Agradecer ao princípio criador do universo que mantém o equilíbrio da sua criação através do amor. Agradecer por tudo que Ele tem colocado à nossa disposição. Pelo nosso lar, pela nossa família, pelo nosso trabalho, de onde nós tiramos o nosso sustento com dignidade e com honestidade. Agradecer pela oportunidade bendita de estarmos novamente aqui nesta casa de oração. Que possamos, na noite de hoje, receber a luz que ilumina a nossa consciência, que ilumina a nossa mente, a fim de olharmos para dentro de nós e vermos e enxergarmos aquilo que precisamos ajeitar, aquilo que precisamos arrumar. Agradecer ao Senhor por podermos estar aqui envolvidos pelos fluidos necessários para o nosso reequilíbrio. Que nos mantenhamos atentos, que nos mantenhamos focados, que nos mantenhamos com as nossas portas e janelas mediúnicas, as janelas da alma abertas, as inspirações de boas ideias e de bons pensamentos que aqui nos serão sugeridas, a fim de encontrarmos a solução para os nossos desafios, para as nossas dificuldades. Que nosso irmão Cristiano, que fará a exposição da noite de hoje, nos bem conduza, nos esclareça, nos oriente, a fim de que daqui a alguns minutos, quando nós retornarmos para os nossos lares, para os nossos afazeres particulares, estejamos em uma condição bem melhor do que quando aqui nós adentramos, mais convictos e mais fortalecidos na nossa fé espírita. Jesus nos abençoe. Assim seja. Assim seja. Muito bem. Irmão Cristiano, nos esclareça hoje um pouquinho mais a respeito de espiritismo e ecologia. Fique à vontade. Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Boa noite. Sejamos todos bem-vindos. O tema, então, escolhido para hoje, na verdade, eu estou refazendo um tema que já tinha apresentado em uma outra oportunidade, mas, como sempre, nós sabemos que o tempo passa bastante rápido, então eu me surpreendi que esse tema eu tinha trazido aqui na casa no ano de 2022 e para mim parecia que fazia pouco tempo, e coincidentemente eu escolhi para a data de hoje e acabei me dando conta que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, então nada é por acaso. E por que o tema Espiritismo e Ecologia? Se nós pensarmos em torno ali dos anos 2000, mais ou menos, o termo ecologia começou a participar dos assuntos, dos estudos espíritas. Então nós espíritas começamos a nos interessar pelo tema, mas isso há 25 anos atrás. E hoje, dentro das casas espíritas, as casas maiores, é claro, dentro da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, da FERGS, existe uma área que é a área do saber ambiental, onde essa área se dedica a projetos, a ideias que trabalham com a sustentabilidade
da Casa Espírita e também do movimento espírita. E por que os espíritas se deram conta disso? Porque conforme nós vamos estudando o Espiritismo, vamos tendo mais consciência do nosso papel aqui na Terra, enquanto encarnados, e também das responsabilidades que teremos mais à frente. E hoje eu convido os irmãos a uma reflexão. E é importante deixarmos claro que, geralmente, quando eu sou professor de biologia, quando nós falamos de ecologia, sempre é passada aquela imagem de que tem alguém apontando o dedo para alguém, alguém criticando alguém que joga lixo em lugar inadequado, alguém que polui, alguém que não cuida da natureza, que não pensa no futuro. São sempre as ações dos outros. E se nós relacionarmos com o Espiritismo, às vezes nós espíritas também agimos assim. Porque muitas vezes nós falamos em perdão e aí nós imaginamos sempre os outros perdoando. Não lembramos de nós, que somos os primeiros que precisamos perdoar e ser perdoados muito. Falamos de amar o próximo e aí pensamos nos outros, né? Você precisa amar o próximo, mas o meu amor ao próximo onde está, né? Eu falo por mim mesmo, né? Porque quanto mais eu falo aqui à frente, mais eu me comprometo. Então o Espiritismo e a ecologia possuem ideias, concepções muito semelhantes. E essa reflexão é para todos nós, cada um à sua maneira irá fazê-la. Nós sabemos que a doutrina espírita surgiu em 1857, graças ao nosso codificador Allan Kardec. E sobre o que trata a doutrina espírita? Sobre as relações entre encarnados e desencarnados e entre desencarnados. E sobre o que trata a ecologia, meus irmãos? A palavra ecologia vem do grego oikos, que significa casa, ambiente, e logos, estudo. Então é o estudo do ambiente, o termo ecologia. E ele foi cunhado em 1869, na época ali, bem no ano em que estava desencarnando Allan Kardec. O Ernst Haeckel, que é conhecido como o pai da ecologia, ele trouxe essa expressão: estudo das interações entre os organismos e o seu ambiente. Não é semelhante ao que a doutrina espírita estuda? Porque nós espíritas estudamos as interações entre os seres encarnados e desencarnados. Então eu deixei em destaque ali a palavra interações para nós pensarmos que interações são essas e que consequências elas nos trazem. E aí é claro que depois, anos depois, mais de 100 anos depois, o termo foi aperfeiçoado pelo Hans Krebs, que era um bioquímico também bastante famoso. Então ele amplia o termo, falando que ecologia é o estudo das interações que determinam a distribuição e a abundância dos organismos. Se nós quiséssemos aprofundar o nosso conceito de espiritismo, nós também poderíamos pensar da mesma maneira, porque de acordo com as nossas ações, sejam elas físicas ou intelectuais, nós interferimos na abundância e na distribuição dos seres que nos rodeiam. Então, olhem que interessante. E como começou, do ponto de vista material, a nossa noção, nosso conhecimento de ecologia? Tudo começou, meus irmãos, no ano de 1952, na Inglaterra, no advento ali da Revolução Industrial, onde as grandes indústrias lançavam na atmosfera gases oriundos da queima de derivados do petróleo, de carvão mineral. E aí chegou o momento em que esses gases se acumularam de uma forma tão intensa lá na Europa, que mais especificamente em Londres, ocorreu um fenômeno que é chamado de Big Smoke, que foi uma grande nuvem, onde as pessoas tiveram inúmeras crises respiratórias e muitas vieram a óbito por causa da poluição. E aí aquela imagem ali, um guarda utilizando uma máscara nos remete à lembrança também da pandemia, mas naquele caso era por conta da poluição. Porque no inverno
o ar frio ele desce por ser mais denso que o ar quente e ele aprisiona os gases próximos à superfície. É um fenômeno chamado inversão térmica. E aí os gases poluentes não conseguem subir e acabam circulando mais próximos aos seres vivos. E isso causou esse grande transtorno às pessoas, aos animais e às plantas naquela época. E a partir dali o ser humano começou a pensar em outras formas de produzir poluindo menos. 10 anos depois disso, no ano de 1962, uma americana, a Rachel Carson, lança aquele livro Primavera Silenciosa. Ela era uma pesquisadora que notou que haviam diminuído as populações do falcão peregrino, uma ave de rapina famosa nos Estados Unidos. As populações estavam desaparecendo e ela resolveu investigar. Então ela começou observando o comportamento dessas aves e até que ela teve a ideia de subir as montanhas ao encontro dos ninhos dessas aves e chegando lá ela percebeu que os ovos dos falcões peregrinos possuíam uma casca mole. E aí quando a fêmea ia chocar os ovos ela acabava esmagando-os porque são aves grandes. E ela foi investigar a partir daí o que causava esse amolecimento da casca dos ovos dos falcões peregrinos. E aí, voltando para a superfície, ela foi até as lavouras e percebeu que as lavouras usavam um pesticida na época chamado de DDT, popularmente de DDT, que é o dicloro, difeniltricloroetano, que era um inseticida utilizado nas plantações, nas lavouras, para matar os insetos. E esse pesticida ele foi proibido, na década de 80 foi proibido o seu uso, a sua comercialização. Talvez exista algo parecido ainda comercializado de forma ilegal. Mas o que acontecia? Essa substância tóxica se acumulava nos insetos, se acumulava em pequenos roedores. Aí, quando o falcão peregrino se alimentava de vários roedores, ele também acumulava no organismo dele essa substância tóxica. E aí, no caso das fêmeas, quando ela produzia os ovos, essa substância inibia a composição calcária do ovo. Então, graças ao estudo dessa senhora e o lançamento do livro dela é considerado um marco para a ecologia, o ser humano também começou a se dar conta a respeito disso. E podemos citar inúmeros casos, mas é claro que a nossa reflexão é trazida com outro sentido. Se na Inglaterra, lá em 1952, eles se deram conta da poluição que estava prejudicando a saúde das pessoas, se nos Estados Unidos, graças ao estudo daquela pesquisadora, eles perceberam que outras ações humanas prejudicavam os animais e animais que eram importantes para o ambiente, como todos são, o que nós, que não vivemos na Inglaterra atualmente, nem nos Estados Unidos, podemos perceber aqui no nosso meio? Então, nós temos sinais de alerta o tempo inteiro. Por exemplo, as mudanças climáticas, onde nós temos inundações em lugares onde antes não ocorria, ou temos secas ou estações de menos chuva em lugares onde os regimes de chuva eram constantes. Temos as alterações drásticas de temperatura em lugares onde eram conhecidos como regiões temperadas. Então as mudanças, e aí essa imagem também nos traz a lembrança o que ocorreu no nosso estado no ano de 2024, mais ou menos nesse período, no mês de maio, junho. Então as mudanças climáticas cada vez são mais intensas. E será que essas mudanças climáticas não nos indicam algo? Nós temos também a escassez de recursos hídricos. Nós sabemos que da água disponível no planeta, só 2% dela é água doce. E desses 2% de água doce que nós temos no planeta inteiro, uma pequena parcela dela é potável.
Por exemplo, nós aqui, brasileiros, temos a bênção de poder abrir a nossa torneira e beber uma água de qualidade. Mas existem países na África onde as pessoas só podem beber um copo de água por dia, e é uma água não potável, uma água que para nós causaria diarreia e outros problemas de saúde, e eles são acometidos constantemente por cólera e outras doenças que podem inclusive levá-los à morte. E aí nós percebemos lugares onde existiam nascentes, banhados, até o seu Carlinhos, num outro momento, comentou conosco daqui da nossa cidade, banhados que foram totalmente drenados e não existe mais água nesses lugares. Se continuar dessa forma progressiva a eliminação dos recursos hídricos que nós temos, irá faltar água no futuro para os animais, para as plantas e nós, seres humanos, que também somos animais. A poluição, que ela é fruto simplesmente do nosso materialismo, porque conforme nós vamos consumindo mais e mais, vamos gerando mais resíduos, e a maioria desses resíduos, em geral os plásticos que nós consumimos, não se degradam no ambiente. Quando queimados, levam substâncias tóxicas para o nosso ar, para a nossa atmosfera, contaminam os recursos hídricos. E nós não temos um sistema, um mecanismo de diminuir. Nós temos orientações de como diminuir, mas se analisarmos as nossas ações, nós utilizamos roupas que são produzidas a partir de derivados de petróleo, o nosso tênis possui derivados de petróleo, nós utilizamos o plástico em todas as nossas atividades do cotidiano, e a ação mais ao nosso alcance, que seria reduzir o consumo, muitos de nós não conseguimos. E temos também a perda da biodiversidade. Esta imagem aqui é de Minas Gerais, naquele desastre de Brumadinho, onde aquela lama contendo os rejeitos de mineração, a barragem se rompeu, como todos nós sabemos, e se espalhou por toda uma cidade, por toda uma região, um vale, chegando até o rio. E aí poluindo o solo, vegetação, matando animais da região. E aquela lama, quando chega ao rio, escurece as águas, as algas que têm contato com a luz do sol para fazer a fotossíntese morrem, o oxigênio da água diminui e os peixes morrem também. Sem falar das substâncias tóxicas da mineração que lá se acumulam. Então nós temos todos esses exemplos aos nossos olhos, inclusive aqui na cidade onde residimos, temos esses problemas. E esses não são sinais de alerta para nós que nos consideramos pessoas um pouco mais esclarecidas graças ao Espiritismo? Será que esses sinais de alerta não nos dizem algo? E quando eles nos dizem, nós utilizamos os nossos sofismas, os nossos argumentos para justificar as nossas ações. E um desses argumentos são as frases espíritas, os chavões espíritas, quando nós dizemos, a verdadeira vida é a vida espiritual. Sim, é verdade. A verdadeira vida é a vida espiritual. Mas se nós estamos reencarnados aqui, nós precisamos desse corpo físico, e o corpo físico está interagindo com outros corpos físicos. Está interagindo de maneira material e de maneira espiritual. Até eu trago aqui a obra Missionários da Luz, no capítulo 6º, tem um texto muito interessante, onde André Luiz conversa com o instrutor Alexandre. É um capítulo que fala da oração. E o instrutor Alexandre, ele orienta o André Luiz sobre as nossas conexões mentais com os nossos semelhantes, onde ele fala que nós emanamos fluidos, pensamentos para todas as criaturas, e muitas vezes influenciamos negativamente as plantas e os animais.
E em contrapartida nós recebemos emanações dos minerais, das plantas, dos micro-organismos e dos animais que nos rodeiam. Aí o que é chamado de poluição psíquica. Como se não bastasse a nossa poluição material, nós ainda poluímos psiquicamente, graças aos nossos pensamentos, muitas vezes inadequados. Então, quando nós dizemos que a verdadeira vida é a vida espiritual, nós estamos esquecendo de tudo isso. E estamos esquecendo que estamos em um corpo. E, na verdade, quando nós estamos encarnados, nós gostamos muito de estar encarnados. Inclusive, temos receio ou queremos prolongar o máximo possível a nossa existência terrena pelo nosso apego. Outra consideração utilizada: eu estou aqui de passagem. Sim, estamos todos aqui de passagem. Mas como nós estamos fazendo a nossa passagem? Que marcas ou que exemplos nós estamos deixando aqui durante a nossa passagem? Um outro argumento que nós utilizamos é: mas a doutrina espírita, ela nos faz entender o desprendimento pelos bens terrenos. Eu possuo o desprendimento pelos assuntos terrenos. Mas quais assuntos? Porque aí de repente a pessoa não se interessa pelas questões da natureza, não se interessa pelas questões animais, mas aí se interessa de repente em crescer profissionalmente, ganhar mais dinheiro, em adquirir bens materiais. Quais assuntos terrenos que a pessoa não se interessa? Porque na verdade, se estamos encarnados, tudo é terreno. E aí, quando nós temos todos esses argumentos que vão ao encontro da nossa lógica, nós precisamos lembrar do que o Kardec nos ensinou: que fé inabalável só é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Se a nossa razão nos mostra que esses nossos argumentos são falhos, que os sinais de alerta estão nos mostrando que somos responsáveis, que ações nossas vão influenciar pessoas que vivem distantes de nós e vice-versa, o que nós estamos fazendo aqui? E agora vamos refletir sobre as conexões que existem entre o Espiritismo e a ecologia. Aí na obra Gênese, no capítulo 12, que trata dos fluidos, nós temos aqui o capítulo 14, que fala dos fluidos. Tem essa frase que eu acho bastante marcante, que diz que tudo no universo possui uma conexão. E aí Kardec coloca, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. O que Kardec quer dizer com isso, meus irmãos? As nossas ações, os nossos pensamentos aqui influenciam os nossos semelhantes. E conforme nós vamos nos influenciando, seres habitantes da Terra, vamos criando a psicosfera do nosso planeta. E a psicosfera do nosso planeta interfere na psicosfera dos nossos planetas vizinhos, do nosso sistema solar. E a psicosfera do nosso sistema solar vai de alguma forma interferir na psicosfera de sistemas vizinhos. E esses sistemas vizinhos pertencem a uma galáxia, e as galáxias são povoadas de infindáveis espíritos. Então todos estamos conectados numa imensa rede de conexões. E aí nós podemos pensar assim, talvez como argumento: mas os planetas superiores à Terra, os espíritos superiores não vão se influenciar com a nossa poluição psíquica. Eles não vão se deixar influenciar, mas eles vão se compadecer de nós sempre, porque os superiores sempre vão estender a mão para os inferiores. E enquanto nós não
nos erguermos, eles estarão nos esperando. Então, de alguma forma, nós estamos entravando o progresso do nosso sistema. E aí eu trago uma outra frase do Kardec, que é do capítulo 18, do item, famoso item, né, bastante conhecido, que se chama Sinais dos Tempos. De sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas sobre os sistemas, os planetas sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente até o átomo. E aí, se nós quisermos sair da doutrina espírita, eu trago o Fritjof Capra, um físico austríaco, que ele possui uma obra famosa que se chama Teia da Vida. E aí o Capra, o nome Teia da Vida é baseado numa história que eu vou contar mais no final, onde ele fala que a percepção ecológica é espiritual na sua essência mais profunda. E olha que o Capra não era espírita. Mas ele fala que a percepção ecológica é espiritual, ou seja, as pessoas que têm uma percepção real da conexão que elas possuem com a natureza, trazem isso de uma forma interior que muitas não conseguem. Então, por isso que ele utilizou esse termo espiritual. Mas nós sabemos que sim, que isso está no nosso espírito, que é uma bagagem que alguns trazem de vidas anteriores. Aprenderam a valorizar aquilo de acordo com experiências reencarnatórias, ou passaram por expiações. E aí nós trazemos no Livro dos Espíritos, dentro das leis morais, nós temos duas leis importantes relacionadas a isso, que é a lei de conservação e a lei de destruição. E aí nós, na questão 717, Kardec traz uma pergunta: o que pensar daqueles que, de acordo com o seu desenvolvimento, o seu crescimento, acabam trazendo privações aos outros? E aí os espíritos respondem que eles terão que compensar todos os débitos causados. Então, às vezes, nós pensamos nos outros, né? Quando eu leio essa pergunta, eu imagino outras pessoas. Aqueles que têm muitos recursos materiais, que progrediram na vida. Mas será que eu não faço algo que causa alguma privação ao outro? Quando eu mato um animal, eu estou privando outro animal que pode se alimentar dele. Se eu arranco uma árvore, eu estou privando quantos animais que dependem dela para a sobrevivência? Não é só os outros. Eu trago o exemplo da nossa cidade aqui, né, onde nós temos agora um costume de cortarem todas as árvores da avenida principal, porque fazem sujeira, porque atrapalham as calçadas. Mas e o papel que essas árvores desempenham de importante? É menor do que a calçada ou o fio de luz que ela pode em algum momento entrar em contato? Ou as folhas que caem fazem tanta sujeira assim, e o lixo que a gente joga na calçada não é mais prejudicial que a folha que se decompõe em poucos dias? E na lei de destruição, aí nós temos um item que é claro, né? Kardec, dentro da sua genialidade, ele pergunta: não, mas o ser humano, o homem, não tem algum direito de destruição sobre os animais? Kardec pergunta. Porque aí Kardec pensa nas questões de alimentação, de caça. E aí os espíritos respondem na questão 734. A destruição dos animais e de outros seres vivos da natureza só não é abusiva quando for para fins de alimentação e segurança. Então, se é um animal que está prejudicando, está nos trazendo risco de morte, esse animal pode ser abatido. Ou se são os animais que nós utilizamos na nossa alimentação. Mas a caça, como nós conhecemos, e talvez aqui não seja muito comum, mas em muitos lugares do Brasil trará consequências para aqueles que se utilizam disso.
a pesca predatória. Então a árvore que pode cair sobre a minha casa, é claro que eu posso remover, mas a árvore que está lá na esquina, na rua, que não vai prejudicar, não vai trazer risco de morte para ninguém, por que eu vou tirar? Então, só para nutrição e segurança. E aí nós vamos pensar, aí agora trazendo uma reflexão mais profunda. Por que alguns espíritos reencarnam em lugares como esse que eu citei, que não tem água potável, que eles não têm acesso a alimentos, que eles só conseguem se alimentar recebendo doações que vêm de outros países? E aí, é claro, nós temos o exemplo dos países do continente africano, mas países de outros continentes também vivem com a fome e com a miséria. Nós nos compadecemos do ponto de vista material, mas nós sabemos que Deus é perfeito, que existe uma lei de causa e efeito. Então vamos pensar em nós, como eu convidei na reflexão. Se eu não fizer bom uso dos bens que estão ao meu alcance hoje, eu posso reencarnar em uma região, pode ser aqui no Brasil, mas eu posso reencarnar em um lugar onde eu sofrerei privações, como diz lá na questão 717. Quem fez os outros sofrerem privações, vai sofrer as privações nas vidas futuras. É a lei de causa e efeito, não é castigo nem nada. É a lei de causa e efeito se cumprindo. Então esses espíritos que reencarnam nesses lugares difíceis, aqueles que reencarnam nesses lugares onde são abrigos, que vivem refugiados. Imagina viver refugiado, cercado por uma tela, e tu não pode passar, tu não pode voltar para casa, tu não pode conhecer lugares novos. Nada é por acaso. Como diz o Haroldo, os refugiados de hoje são aqueles que expulsaram os outros no passado. Nada é por acaso. Agora, em se tratando de questões ambientais, que é o nosso tema aqui, nós precisamos refletir sobre isso. Se eu uso os bens naturais com abundância, sem me preocupar com o futuro, eu sou responsável por isso, de todas as formas. E aí nós devemos lembrar, fazendo uma conexão com a obra do Capra, a Teia da Vida, que no ano de 1854, muito antes de surgir a doutrina espírita, alguns anos, naquela época Kardec já estava conhecendo as mesas girantes. Nos Estados Unidos ocorreu um episódio famoso, onde existia uma tribo, onde hoje é o estado de Montana, que possuía um líder ali, que era chamado de Chefe Seattle. E essa tribo estava sendo ameaçada de expulsão das suas terras, porque o governo queria ampliar as suas cidades. E de vez em quando eles entravam em conflito. E aí o Chefe Seattle, vendo que eles seriam os maiores prejudicados e acabariam sendo dizimados, ele envia uma carta para o presidente americano. E a carta é conhecida, existe na internet. Um jornalista no ano de 1880 ou 90, ele publicou essa carta. E aí, segundo alguns, ele alterou ali um pouco da escrita, mas a essência das palavras do Chefe Seattle ficaram ali. E ele faz um apelo ao governo americano que pense sobre a relação que aquele povo possuía com a natureza. E é claro que a carta é muito bonita, e os irmãos, se tiverem interesse, pesquisem na internet. Mas a parte que mais me marca é onde ele diz aqui, o que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não tramou o tecido da vida, ele é simplesmente um de seus fios. Tudo o que fizer ao tecido, fará a si mesmo. É claro, nós sabemos da história, já que o estado de Montana existe, o governante daquela época não se sensibilizou com a carta do Chefe Seattle, e eles foram expulsos de suas terras.
mas essa mensagem ficou na história. Pelo menos ela conseguiu sensibilizar milhares de pessoas ao redor do mundo, mostrando que naquela época, num povo primitivo, existiam, primitivo aos nossos olhos, é claro, encarnados, existiam espíritos, ou pelo menos aquele espírito que era elevado, que possuía essa percepção ecológica e espiritual na sua essência mais profunda. E em homenagem a esse episódio que o Capra colocou o nome do livro, A Teia da Vida. Tá? Então, meus irmãos, assim, é claro que a reflexão é particular de cada um de nós. E nós precisamos dos bens materiais para viver, mas nós sabemos que não precisamos nos estender em relação ao materialismo. O que cada um de nós precisa fazer? Nós precisamos encontrar o nosso ponto de equilíbrio. Então, para isso eu trago, para finalizarmos, um poema do livro Gotas de Luz, de Chico Xavier, que se chama Equações, de Casimiro Cunha, porque equação significa igualdade, onde ele nos diz que quem presta só para si, preso ao que mais lhe convém, nunca tem utilidade, não serve para ninguém. Sê sincero sem rudeza, calmo simples, ponderado. Quem vive enganando os outros, caminha sempre enganado. Colabora sem perguntas, com carinho diligente. Ajuda sempre 2 vezes quem auxilia prontamente. Conserva em qualquer desastre a força da tua fé. As folhas morrem ao vento, os troncos morrem de pé. No dom de fazer o bem, que a presteza te resguarde. A boa intenção que dorme, acorda sempre muito tarde. Contempla os milhões de sóis da grandeza universal, mas nunca se esqueças no mundo da terra do teu quintal. Serás feliz se a bondade a tua vida coroa. Quem mais ajuda, mais sabe. Quem mais sabe, mais perdoa. Se cultivas por princípio caridade e retidão, és devoto afortunado da Igreja da Salvação. Nas lides religiosas, ao sol da fé que te abrasa, não ouvides que a lição começa dentro da tua casa. Faz o bem aqui agora, socorre a dor que vem perto. Amanhã tudo é possível, mas hoje tudo é mais certo. Então, que cada um de nós possa refletir sobre os conhecimentos que nos foram trazidos hoje e que possamos, de repente, melhorar, mudar algumas de nossas atitudes, porque ainda dá tempo. Obrigado, meus irmãos. Bem, então, meus irmãos, depois dos valorosos esclarecimentos a respeito de como nós devemos nos comportar enquanto encarnados aqui nesse planeta maravilhoso que a providência divina nos colocou, convido aos irmãos a nós encerrarmos essa primeira parte do nosso encontro com a oração. Busquemos novamente, então, nos unir pelo pensamento voltado ao bem e agradecer àqueles que nos guiam na nossa jornada evolutiva por se fazerem presentes junto a nós, por não desistirem desses irmãos ainda pequenos que aqui se encontram. Que possamos seguir firmes, fortalecidos na fé, na esperança, na certeza de que dias melhores estão no porvir. Nesse momento, meus irmãos, eu convido a cada um a fazer a sua oração em favor dos nossos irmãos mais necessitados, daqueles que se encontram envoltos nas trevas e nas sombras do medo, da dúvida, do
do rancor, do ressentimento. Pedir ao Senhor em favor desses nossos companheiros de jornada, que eles possam sentir a presença amiga dos benfeitores, dos seus anjos guardiães, dos espíritos protetores junto a eles, lhes inspirando coragem, soprando na mente de cada um: o Senhor é contigo e não te faltará. Também, meus irmãos, vamos aproveitar esse instante que o Criador nos oportuniza para refletirmos um pouco mais a respeito daquilo que nós estamos fazendo pelo nosso meio ambiente, pelo nosso ecossistema. Que cada um, dentro da sua compreensão, reflita a respeito do que deve fazer para transformarmos, para mudarmos o nosso mundo íntimo, primeiramente, e depois o nosso redor. Agradecemos a Jesus pelos seus ensinamentos que nos chegam através da doutrina espírita. Agradecemos também a Allan Kardec por ter feito muitas vezes uso do seu tempo de lazer para trazer até nós essa nova era para a nossa humanidade, que é a doutrina espírita. Que saibamos fazer bom uso dessas ferramentas, desse conhecimento, dos esclarecimentos que essa doutrina amada nos proporciona. Que aquilo que nós ouvimos aqui na noite de hoje fique arquivado na nossa memória espiritual e que, quando necessário, nós possamos ir lá buscar e colocar em prática nas nossas atividades. Que tenhamos um bom retorno para os nossos lares, que tenhamos uma boa noite de sono, que seja um sono reparador para o nosso corpo físico, para as nossas energias físicas, e que, na condição de espíritos semi-libertos desse veículo que Deus nos proporcionou, possamos nos encontrar com aqueles que nos guiam, com aqueles que nos são queridos, com aqueles que nos são amados, e passarmos minutos e horas agradáveis junto a eles, nos evangelizando, nos aconselhando, e que amanhã, quando nós despertarmos para as nossas atividades terrenas, se forem estes os desígnios divinos e o nosso merecimento, possamos trazer na nossa lembrança, na nossa memória, alguns minutos agradáveis das experiências vividas no mundo dos espíritos, junto desses nossos irmãos mais iluminados, mais esclarecidos, e que o nosso dia, bem como a nossa existência terrena, seja muito mais proveitosa, não apenas para nós, mas para os nossos semelhantes e também para o nosso amado planeta Terra. Assim seja. Assim seja.